viagem astral? Em outra dimensão? Ou vocês pelo menos acreditam que esse não é o único mundo que há vida? Pois bem, meu nome é Sofia e hoje eu vou contar minha experiência paranormal. Eu não me lembro exatamente qual foi o ano ou minha idade exata na época. Não lembro se foi com 11 ou 12 anos, mas foi com uma dessas idades. Eu estava na casa do meu pai. Foi um dia normal, como qualquer outro. E na noite, como estava muito quente, meu pai ligou o ar-condicionado. E eu e meu irmão dormimos em um colchão grande, perto da cama dele, no chão. E foi então, naquela noite, que minha primeira experiência de outra dimensão aconteceu. Era como se eu estivesse sonhando. Eu acordava em uma sala amarela, clara, e com um armário de madeira grande, bem grande mesmo. E tinha também uma mesa com uns papéis e um estranho objeto que tinha a luz bem clara. Ele estava em cima de um rack. Eu olhei em volta daquela sala e estranhei o local. No momento eu pensei, é só um sonho. Mas eu nunca pensava isso em sonho nenhum. Até que um senhor de aproximadamente 50 anos entra nessa sala com uma risada bem pacífica. Não é um sonho, ele disse, olhando para mim com um olhar estranhamente acolhedor. Como você sabe o que eu pensei? Disse com receio para esse senhor. Estava estampado em seu rosto, ele respondeu. Ainda estranhando tudo aquilo, eu pensava como sair dali. Mas esse senhor me disse para apenas me acalmar e que iria me explicar tudo. Ele disse que eu fui uma das escolhidas para viver naquele lugar. Eu era especial e digna de estar lá. Quando eu questionei, ele me disse que ali só tinham pessoas que não trariam guerras, discórdias e desgraças. Aquele lugar não havia mal e nem nada negativo. Ali era uma comunidade do bem. Ele também me explicou que quem escolhe as pessoas para lá seria um poder bem maior. Ainda muito confusa, ele chama um jovem para me mostrar tudo aquilo. Acho que o nome dele era Lucas. Ele devia ter uns 14, 15 anos. Ainda um pouco relutante, eu fui com ele conhecer o mundo, conhecer aquele mundo. E eu me choquei. O mundo era bem acolhedor. Ele tinha casas e prédios como no vilarejo, mas de certa forma lá era bem moderno. Uma coisa que eu reparei era que havia muitas lojas de gibis por aquele lugar. Aquele mundo parecia enorme, mas era pequeno. Em um dia de passeio, deu a entender que a gente deu uma volta no mundo inteiro, naquele mundo inteiro. Todos eram humildes e acolhedores, cada um com o seu tipo, etnia e características diferentes, mas todos acolhedores. Pensando na cidade, era como se fosse Tóquio, só que um pouco menos moderno e iluminado. Depois do passeio, eu realmente me diverti e me familiarizei com todos. Era um lugar diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto. Mesmo sendo um dia tão bom, foi anoitecendo e ainda no entardecer eu voltei ao escritório daquele senhor. Ele me disse que reparou na minha caminhada por aquele lugar e que também tinha notado que eu realmente pertencia. Eu pertencia àquele lugar. Então ele me fez a pergunta decisiva: se eu queria ficar ou voltar para a Terra. Eu havia amado aquele lugar
e lá eu me sentia com uma sensação de casa. Mas ele me explicou que se eu ficasse, eu não poderia voltar para a terra nunca mais. Em meio à minha indecisão, ele me leva até essa luz que eu tinha visto mais cedo no REC e pede para eu olhar por lá. Eu olhei e me assustei totalmente. Assim que eu olhei para lá, era como se eu estivesse fazendo uma viagem rápida da terra para a casa do meu pai. E lá eu vi detalhadamente toda a cena. Era eu dormindo junto com o meu irmão no colchão, o meu pai e todo o quarto. Chegava a ser tão bizarro eu me vendo. Depois de muito observar, eu volto ao lugar de antes e o Senhor me pergunta novamente se eu quero ficar, me explicando de novo que se eu ficasse, era como se eu sumisse na terra. Até hoje eu não entendo o que ele queria dizer, se fosse morrer lá ou literalmente sumir. Depois de muito pensar, eu digo que voltarei para a terra, pois não poderia abandonar todos. Eles ficam tristes, mas respeitam a minha opinião. E é com muita tristeza que eu digo um adeus para os cidadãos de lá e volto exatamente para o colchão do quarto do meu pai, acordando. Já estava cedo e eu acordei de uma certa forma, desespero. Depois de notar tudo em volta, eu percebi que realmente tinha voltado. Essa foi minha experiência, que até hoje eu não sei classificar como de outra dimensão, outro mundo, viagem astral ou algo assim. Mas de uma coisa eu posso dizer: mal eu sabia que não seria a última vez que aconteceria. Bom, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, beijos de luz e tchau.